Antes de começar a aprofundar nesse assunto, é importante que se saiba que estamos aqui obedecendo o que a Bíblia pede. E a Bíblia, supostamente, é a autoridade para as testemunhas de Jeová. Lembre-se de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que pede para a gente usar o nosso raciocínio como forma de adoração. Ah, mas a Bíblia fala que o conhecimento infuna. 1 Coríntios 8:1. Ah, é? E a tolice enaltece, é? Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 18, 13, 15 e 17. Olha que interessante esses versículos que são perfeitamente aplicáveis ao que a gente está falando, que diz respeito a obter conhecimento e ver dois lados de um assunto. O versículo 13 diz assim: responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. E o versículo 15, que ele fala sobre conhecimento, olha o que diz: o coração de quem tem entendimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Versículo 17 agora. O primeiro a apresentar a sua causa parece estar certo, até que vem a outra parte e o interroga. Esse cálculo de 1914, você já ouviu a explicação por parte da Testemunha de Jeová, mas você foi buscar o outro lado? Pois é bom ouvir pelo menos dois pontos de vista. E conhecimento, quem busca é sábio. Certamente, Paulo, ele estava falando ali, em 1 Coríntios, de conhecimentos seculares, ou seja, do dia a dia. Aqueles mesmos que ele considerou como refúgio. Evidentemente, ele não considerava o conhecimento bíblico e religioso assim. Portanto, estamos tratando aqui de conhecimento bíblico e doutrinário religioso. Conhecimento este que a própria associação usa. Veja agora, voltando ao assunto do período interbíblico e a data de 607, quais foram as fontes usadas pela associação. A associação, para tapar esse buraco histórico na linha do tempo bíblico, teve que utilizar obrigatoriamente fontes não bíblicas para conectar os anos antes de Cristo e saber em que datas ocorreram as histórias do Velho Testamento. Pesquise por cronologia no estudo perspicaz. Há várias matérias que exibem alguns destes arquivos utilizados. E há datas inquestionáveis historicamente falando, sendo admitido até mesmo pela associação como definitivamente verdadeiras e exatas. Uma delas é a data de 539 a.C. Guardem bem essa data. Como ponto fixo, definitivo, com várias fontes seculares, como as tabuinhas babilônicas, muito usadas como fonte, e o cânon de Ptolomeu, entre outras fontes. E essas fontes estão disponíveis nessa ordem. Então, para se saber o espaço de tempo entre Malaquias e Mateus, primeiro temos os registros babilônicos, depois os registros dos medos e persas, que conquistaram Babilônia. Eles, os persas, preencheram a lacuna de 430 antes da Era Comum até 330 antes da Era Comum. De 330 antes da Era Comum a 167 antes da Era Comum, o Império Grego preencheu. Depois, Antíoco Epifânio, o período dos Macabeus, de 167 antes da Era Comum a 63 antes da Era Comum. Uma observação aqui. Esse não é o livro apócrifo Macabeus, mas sim uma família que governou a Palestina naquele período. Depois, de 63 antes da Era Comum a 26 antes da Era Comum, temos os registros romanos, chegando assim aos dias de Jesus no Novo Testamento. Pessoal, só lembrando que eu estou sendo bem sucinto nesses exemplos, é muito raso. Porém, se vocês querem se aprofundar, basta pesquisar e ver todos os registros dessas épocas.
vimos que é de vital importância e necessidade utilizar esses registros. Sem eles, seria impossível saber que data ocorreu as coisas descritas antes de Cristo. A organização utiliza dessas fontes seculares. Pesquise por cronologia no livro Estudo Perspicaz e você vai encontrar. Somente como um exemplo, os babilônios eram tão exatos em seus registros que registravam fenômenos tais como os eclipses lunares, o que torna possível o cálculo exato, não só do ano, não só do mês, não só do dia, mas até da hora em que ocorreu o registro. Muito bem, por que a gente chegou até aqui? Porque a associação usa como base de cálculo para a profecia de 1914, o ano de 607 a.C., que ela diz ter ocorrido ali a destruição de Jerusalém e o seu templo. Então ela tem que ter uma base muito firme para dizer isso aí, e uma base bíblica também. E além disso, a Bíblia tem que concordar com a história, pois ela foi usada para ser o elo do período sem registro. A suposta base bíblica para o início do cálculo é a destruição de Jerusalém e o período de 70 anos, que segundo eles se iniciou em 607. Os textos iniciais são esses. E toda essa terra será reduzida a ruínas e se tornará um motivo de terror. E essas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Mas, quando se completarem 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e aquela nação por causa dos seus erros, diz Jeová. E farei da terra dos caldeus um deserto desolado para sempre. Pois assim diz Jeová: quando se completarem 70 anos em Babilônia, voltarei a minha atenção para vocês e cumprirei a minha promessa, trazendo-os de volta para cá. Então a profecia diz que Babilônia ia começar um domínio. Ok. Vamos fazer uma análise ponto a ponto com base bíblica, histórica e a visão da Torre de Vigia. Qual era o cenário político da época? Era esse aqui. Veja, toda a região em verde era o domínio do Império Mundial Assírio. E ali, no canto, estava Babilônia, a próxima potência mundial a surgir. Primeiro, Babilônia conquistou a capital da Síria em Nínive. Porém, não se tornaram automaticamente a nova potência mundial, pois havia ainda um ponto de resistência do Império Assírio em Arã. Como comparação, imagine que um país tente dominar o Brasil e invada e destrua a capital, Brasília. Isto torna o país dono do Brasil automaticamente? Logicamente que não. O Brasil é composto por vários estados e certamente os outros estados ofereceriam resistência a esse ataque, não aceitando a dominância e não deixando o país governar. Somente em um caso de conquista completa, anulando os pontos de resistência em nome do Brasil, este país teria dominado geopoliticamente o Brasil. Assim aconteceu naquela época. Todo o domínio territorial e político da Assíria ainda não havia se perdido, pois ainda havia resistência, e ela se encontrava em Arã. Por isso, os babilônios foram até Arã, dominaram e o conflito final e derradeiro ocorreu em 609 a.C. Isso está de acordo com a história, com a Bíblia E com as fontes que a associação utiliza. A partir desse momento, agora sim, Babilônia se tornava o novo império mundial, a nova potência, ganhando domínio sobre toda a área que a Síria dominava antes. E a Síria dominava não só sobre suas cidades, mas também sobre outras nações vizinhas, como se pode ver nesse mapa. Então, definitivamente, o domínio babilônico começou em 609. E o que isso tem a ver com a profecia? Tudo. Primeiro ponto. A Organização das Testemunhas de Jeová defende
que os 70 anos da profecia se aplicam a Jerusalém, 70 anos de destruição de Jerusalém. Mas será que é isso mesmo que a profecia quis dizer? Vejamos primeiro Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, que diz: E toda esta terra, aqui se refere a Jerusalém, claramente, será reduzida a ruínas e se tornará um motivo de terror. Muito bem, aqui é a primeira parte da profecia, uma das coisas que aconteceria. Agora tem um e, um aditivo, não só Jerusalém, e essas nações. Veja, aqui, além de Jerusalém, está incluso outras nações. Sim, porque estava se iniciando ali um império mundial, quando Babilônia conquistou definitivamente a Síria em 609 a.C. Olha o que a Enciclopédia Britânica diz sobre isso. O fim da Assíria. Então, depois da queda de Nínive em 612, a queda de Arã em 610 e a tentativa de reconquistá-la, mais tarde em 609, a Assíria deixou de existir. Enciclopédia Britânica, de 1964, páginas 966 e 967. Então vimos que Babilônia definitivamente começou seu domínio mundial em 609 a.C., após a última derrota síria em Arã. Veja o mapa. Este era o Império Assírio, de verde. Veja onde está Babilônia e onde está Nínive, a capital da Síria. E Arã, onde houve a última batalha de Babilônia contra os assírios, que ocorreu em 609, dando início ao Império Babilônico. Agora veja como ficou a região que Babilônia passou a dominar. Veja que ela dominou também sobre as outras nações que estavam naquela região. Por isso, continuando no texto, além de Jerusalém, estas nações, isto inclui todas essas nações na região dominada, terão de servir, a que se refere a servidão e não destruição, ao rei de Babilônia por 70 anos. Existiam várias nações na região. Inclusive, no caminho até Jerusalém, existiam outras. Houve, sim, a destruição de Jerusalém em seu tempo, como a profecia diz no início. Mas isso não está atrelado aos 70 anos. Os 70 anos aqui, é claro, são de servidão. Vimos claramente, por esses versículos, que os 70 anos seriam de servidão, não de destruição. E vimos que o início deste período ocorreu em 609 a.C. Pois bem, a torre de vigia e seu corpo governante ensinam que Jerusalém foi destruída em 607 a.C., apenas 2 anos depois da conquista de Arã. Agora veja a distância de Arã para Jerusalém, e depois de Jerusalém para a Babilônia. Naquele tempo, não sei se os irmãos do corpo governante sabem, mas não existiam carros, nem mísseis, nem jatos, o que torna a logística de levar os aparatos destrutivos de guerra para a derrubada de edificações no mesmo momento muito mais complicadas, e só eram usadas se fossem realmente necessárias, visto que eles já eram os novos donos daquela região. Eram aparatos gigantescos e estruturas pesadas que eram carregadas e montadas. Isso levava muito mais tempo do que somente movimentar, por exemplo, uma tropa, exércitos de cavalos, por exemplo. Era inviável e desnecessário fazer isso por tantos e tantos quilômetros somente para destruir Jerusalém completamente e levar todo o povo cativo para a Babilônia nesse curto período de tempo, a não ser que
Jerusalém oferecesse uma resistência imediata após o domínio babilônico. Mas não foi isso que aconteceu. Biblicamente e historicamente, nem mesmo hoje, com toda a tecnologia, nenhum país sai conquistando à torto e à direita aí, sem ter antes um planejamento estratégico. E às vezes, mesmo com muito planejamento, suas conquistas nem sempre são bem-sucedidas. Não é assim que funciona. Veja na imagem um exemplo de uma das armas de guerra, o ariete. Ele era usado para derrubar estruturas. Agora, uma coisa seria possível: mobilizar apenas o exército ou as tropas e fazer o domínio político imediato e levar cativos para a Babilônia aos poucos, que foi o que aconteceu. Quando uma grande nação dominava a outra, criando assim um novo império mundial, eles, por assim dizer, automaticamente se tornavam donos e superiores das outras nações e regiões que estavam ali dentro daquela região dominada. Eles mandavam representantes ou exércitos para as outras nações para estabelecer que daquele momento em diante, por exemplo, teriam que pagar impostos ao novo império e não mais ao antigo, ou que teriam que dar cativos como escravos para trabalharem para eles. Era isso, ou eles poderiam atacar aquelas nações menores e as destruírem. Isso é muito mais inteligente e era o que acontecia naquela época. A guerra em si é custosa e exige muito tempo, investimento e estratégia. A maioria das outras nações inferiores aceitavam as novas exigências, visando a paz e continuarem existindo. Então, o domínio político sobre a área, que até então era da Síria, sim, pode ser imediato, instantâneo, o que está de acordo com as levas de exilados judeus para a Babilônia. Pesquise por cativeiro babilônico e verá que a primeira deportação teve início em 609 a.C. e só em 598 a.C. Jerusalém é sitiada a primeira vez. Agora uma pergunta: como você vai sitiar uma cidade que já foi destruída? Lembre-se, 607 vem antes de 598. Como que faz isso, hein? Daí, em 598, o jovem Joaquim, rei de Judá, rende-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza, os oficiais militares e artífices, inclusive o rei, são levados ao exílio em Babilônia. Zedequias, tio do rei Joaquim, é nomeado por Nabucodonosor II como rei vassalo. O que é um rei vassalo? Rei vassalo é um rei submetido à autoridade de Babilônia. Outra pergunta: que rei reina sobre escombros, se Jerusalém já tivesse sido destruída? Precisamente 11 anos depois, em 587 a.C., houve uma nova rebelião no reino de Judá. Ocorre a terceira deportação e a consequente, agora sim, destruição de Jerusalém e seu templo. Isto está de acordo com a cronologia histórica, com os registros encontrados e com a própria Bíblia. Leia 2 Reis 24, do 8 ao 17. É perfeito, não existe malabarismo aqui. Foi isso que aconteceu, a Bíblia apoia e os registros babilônicos apontam exatamente para essa data. Só as testemunhas de Jeová acreditam em 607, sem base. Agora, continuando para o texto bíblico, vamos ver o versículo 12. Mas, quando se completarem 70 anos, é interessante essa frase, quando se completarem 70 anos, aqui quer dizer o que Jeová faria ao se completar esses 70 anos. E como nós sabemos, Jeová não mente.
Porém, mais uma vez, a torre de vigia ensina que o início da conta começa em 607. Mas, ao mesmo tempo, admite que Babilônia, dessa vez, depois dos 70 anos, foi derrubada em 539. Veja, se você fizer um cálculo simples, voltando 70 anos, vai ver que a data acaba caindo em 609, perfeitamente na data em que Babilônia conquistou o Império Assírio. Porém, se você utilizar a data de 607, esse período de 70 anos cai para 68 anos. Já é um erro de 2 anos. Lembra daquele erro de 1914, de mais de 2 meses, em que supostamente Satanás teria que ter o poder de controlar o tempo para poder fazer aquele cálculo dar certo? Agora o erro sobe para 2 anos. Mas continuando. O texto diz assim: ao se completarem os 70 anos, ajustarei contas com quem? Com quem? Com o rei de Babilônia e aquela nação. Isso ocorreu em 539, como vimos. É provado historicamente, biblicamente e pela associação é admitido como ponto fixo inquestionável por causa dos seus erros. Diz Jeová: e farei da terra dos caldeus um deserto desolado para sempre. Interessante que de 607, data que a associação fala que Jerusalém foi supostamente destruída, a 539, data da queda de Babilônia, admitido pela própria Torre de Vigia, são 68 anos. Agora pare e pense. Jeová disse que quando se completarem os 70 anos, ele ajustaria contas com o rei de Babilônia. Não é isso que a gente viu? Agora raciocina comigo. Se eu pergunto a alguém: você já completou 18 anos? E a pessoa responde: sim. E eu vejo no seu documento que ela tem 25 anos. Ela mentiu? Não, não mentiu. Agora, se eu pergunto a uma pessoa se ela completou 18 anos e ela me responde sim, e eu vejo no seu documento que ela tem 15 anos, essa pessoa mentiu? Sim. Pois essa pergunta que eu fiz deixou uma condição, a saber, completar 18 anos. A mesma coisa se aplica na profecia. Ou seja, Jeová, ele deixou uma condição. Quando se completarem 70 anos, pois bem, segundo a história, segundo os descobrimentos arqueológicos, segundo a Bíblia, segundo a matemática e segundo a lógica, foi exatamente isso que aconteceu. Perfeitamente como Jeová predisse. Pois se você contar de 609 a 539, são exatos 70 anos. A profecia foi perfeita para o domínio babilônico. E era sobre Jerusalém e aquelas nações. Isso se cumpriu perfeitamente. Mas em Jeremias 29:10, não mostra que seria 70 anos de Jerusalém cativa em Babilônia? Jeremias 29:10 diz assim: pois assim diz Jeová, quando se completarem 70 anos este é no sentido de 70 anos aplicados ou sobre, ou até mesmo para Babilônia, não de 70 anos do povo de Jerusalém dentro de Babilônia. Continuando, 70 anos em Babilônia, voltarei a minha atenção para vocês e cumprirei a minha promessa, trazendo-os de volta para cá. Você sabia que em vez de dizer 70 anos em Babilônia, tradução que abre precedentes para uma dupla interpretação, a maioria das traduções dizem para a Babilônia. Entre estas se inclui a tradução do Novo Mundo, nas edições em alguns idiomas europeus. Somente por curiosidade, pegue a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová no site em dinamarquês e abra o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 10.
e façam uma tradução no Google desse texto. Olha como reza. Por isso, todos os historiadores competentes afirmam que esse período de 70 anos se aplica ao Império Babilônico, segundo a cronologia secular neobabilônica, que está em harmonia com toda a informação apresentada na Bíblia. Os babilônios dominaram o território das antigas Judá e Jerusalém, todas as outras nações da região, por uns 70 anos, de cerca de 609 a 539, quando a capital de Babilônia foi capturada. Em palavras mais simples, tanto a Bíblia como os historiadores estão de acordo com o fato de que os 70 anos de domínio babilônico sobre as nações, mencionados em Jeremias 25, 11 e 12, terminaram em 539 a.C. Assim, os textos se complementam. A história confirma a Bíblia e a matemática assina embaixo. Um ancião me questionou sobre isso, e eu ainda estava disposto a acreditar na profecia de 1914. Eu disse para ele que se ele encontrasse uma evidência sequer histórica, que fosse um pedaço de papiro ou uma tabuinha babilônica, que comprovasse que Jerusalém foi destruída em 607, eu estava disposto a aceitar essa evidência e ignorar as mais de 2.000 que existem que contradizem essa data e que afirmam que foi em 587. Evidentemente eu disse isso porque eu já tinha estudado bastante e não tinha encontrado nenhuma fonte que afirmasse isso. Ah, mas Daniel 9:2 fala de 70 anos de cativeiro. Daniel capítulo 9, versículo 2 é um texto ambíguo. O que é ambíguo ou ambiguidade? É quando se pode dar duas interpretações. Vou dar um exemplo. Olha esse texto. O policial prendeu o ladrão em sua casa. A casa era do ladrão ou do policial? Agora, continuando nessa linha de raciocínio, aplicando os princípios da hermenêutica e o princípio jurídico fundamental. Uma fonte posterior não pode ser usada para distorcer a fonte primária ou o fato gerador. Imagine, o diretor de uma empresa assina o contrato de uma equipe de TI. No documento oficial, a cláusula diz: a empresa de TI prestará serviços de suporte à nossa filial pelo período total e contínuo de 12 meses. O prazo de 12 meses refere-se claramente ao tempo de prestação de serviço ou de servidão da equipe. Agora, veja esse outro texto. É um relatório do gerente. No meio do período, a filial sofre um apagão e essa equipe de TI trabalha 2 semanas ali para ser consertado aquele problema. Então, depois do período do contrato, o gerente faz um relatório final e escreve a seguinte frase: conforme o contrato do diretor, os técnicos trabalharam para resolver os problemas da filial, a saber, 12 meses. Se uma pessoa de fora da empresa ler apenas o e-mail do gerente, a frase dele é gramaticalmente ambígua. Ela dá margem a 2 interpretações por causa da posição do termo 12 meses. Uma interpretação distorcida pode ser que os técnicos passaram 12 meses seguidos consertando esse apagão. O leitor vincula os 12 meses diretamente ao problema, o apagão. A interpretação correta, real, o contrato de suporte daquela filial durou 12 meses no total. E foi durante esses 12 meses que as coisas se resolveram. Então, a ambiguidade é quando na frase se admite mais de um entendimento, pois essa frase não é precisa. Então, como fazer para entender uma ambiguidade? Para entender a ambiguidade, precisamos ver o contexto ou outras fontes que direcionam o texto no sentido correto.
O texto de Daniel foi escrito depois de Jeremias e tem como base a profecia de Jeremias, o que a gente já analisou. Portanto, todo o contexto bíblico apoia a história e vice-versa. Então, a exatidão da profecia e da história não pode ser anulado por um texto ambíguo. A base diz 70 anos de servidão, e foi perfeita essa profecia. Mesmo se ignorássemos todos os fatos bíblicos e históricos, a matemática simples iria apontar para outra data. Faça o cálculo, ao contrário de 539, 70 anos, vai dar 609. A profecia é perfeita. Era tempo de servidão ou domínio sobre datas apoiadas pela própria associação. É uma contradição irracional. Concluindo, é uma aberração acreditar nisso. É totalmente contra o que a história prova, é totalmente contra o que a Bíblia ensina, pois a história confirma a Bíblia e a Bíblia confirma a história e os seus descobrimentos arqueológicos. Não se trata de organização das testemunhas de Jeová versus a história. Se trata de história, lógica, arqueologia, matemática e Bíblia contra a organização das testemunhas de Jeová. Só as testemunhas de Jeová no mundo inteiro acreditam nessa data sem base nenhuma. Estudem, pesquisem. Vocês vão ver várias fontes confiáveis. Bom, vimos inicialmente que o erro era de um pouco mais de 2 meses para o início da Primeira Guerra Mundial. Agora vimos, segundo a profecia, que mesmo que fôssemos levar em conta a data de 607 e ignorar esse erro, fazendo o cálculo, o erro já sobe para 2 anos. Mas a história, segundo ela, e os descobrimentos seculares, em conjunto com a própria Bíblia, apontam para 587 como a data correta para a destruição de Jerusalém e seu templo. E isso não contradiz a Bíblia. Pois bem, o erro subiu para 20 anos. Sendo assim, se fôssemos aplicar o cálculo de 2.520 anos, chegaríamos no final das contas em 1934. E adivinhem o que aconteceu de bombástico em 1934? Nada. Esse é um dos motivos do porquê tentam sustentar tal argumento infundado e antibíblico. Aliás, a profecia nunca falou que se deveria somar 2.520 anos após a destruição de Jerusalém. Isso é uma teoria, esse é um cálculo criado, pegando outra parte da Bíblia, totalmente separada dessa profecia. Prestem atenção no emaranhado de voltas que se dá para chegar a isso. Olha, saindo de Jeremias, onde o assunto era 70 anos de domínio babilônico sobre Jerusalém, indo para o sonho do rei de Babilônia, que era uma outra profecia, sem conexão nenhuma com essa, descrito por Daniel no capítulo 4, que se tratava de punição ao rei, onde ele ia pastar com os animais e passariam 7 tempos. Aí eles pegam isso e aí eles vão lá para Apocalipse capítulo 12, que diz que 3 tempos e meio são 1.260 dias. E aí eles fazem o quê? Multiplicam por 2 e chegam a 2.520 dias. Ou seja, saindo do sonho que fala de 7 tempos, mas nunca pediu para passar esses tempos para dias, vão até Apocalipse e fazem esse cálculo. Bom, daí temos 2.520 dias. Então, eles dão um pulo lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, onde Jeová dá instruções exclusivas para aquele caso de levar em conta um dia por um ano. E aplicam a mesma regra a todo esse emaranhado de voltas. Você percebe a manipulação intencional e a engenharia para chegar a esse cálculo? Tudo isso para errar, e feio. Gente,
Sinceramente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que inúmeras religiões fizeram isso no passado. São conhecidos como movimentos milenaristas ou mileristas. Pessoas que faziam cálculos em eventos passados e em supostas profecias para tentar acertar o segundo advento de Cristo. E adivinhe, foram previstas centenas de datas. Um desses grupos previu para 22 de outubro de 1844 o segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Só que isso não aconteceu. Tanto é que a gente está aqui hoje, não é verdade? Pois bem, agora adivinhem o que fizeram com essa data. Eles disseram que, na verdade, eles estavam certos, eles acertaram a data. Só não entenderam direito o que ia acontecer nessa data. E que, na verdade, Jesus foi estabelecido no céu. Daí surgiu a igreja conhecida como Adventistas do Sétimo Dia. Pessoal, alguma semelhança? Vocês se lembram da interpretação original que eu mostrei para vocês nas publicações da organização sobre 1914? Eles não assumiram o erro, deram uma volta para dizerem que estavam certos, que ocorreu o que previam, só que não foi visível. Foi exatamente o que fizeram com 1914. Existe uma matéria dividida em duas partes, em que a associação tem como tema 607 ou 587. Eu li essa matéria, mas eu não vi só um lado. E eu percebi toda a matéria é feita para tirar crédito das provas existentes que provam o erro de 607. Mas não colocam absolutamente nenhuma prova que apoie essa data, porque não existe. Colocam citações de estudiosos, eruditos, como se eles apoiassem a ideia de 607. Mas eles não falam o nome desses estudiosos. Quem são eles? Eles omitem esses nomes. Porém, existem pessoas que não são otárias, que foi assim que eu me senti quando eu descobri toda essa engenharia malabarística, textual. Elas foram atrás, para azar da associação, e descobriram de onde eles tiraram essas citações desses estudiosos e perceberam que isso foi tirado de contexto. E mais, eles foram atrás desse estudioso e perguntaram a ele se ele quis dizer que apoiava aquela data de 607. A resposta dele foi não. Existe um site, eu vou deixar na descrição do vídeo, de estudiosos bíblicos, se chama Mentes Bereanas. Ele é bem honesto nas informações e as fontes de pesquisa dele. Ali ele pega esse artigo de 607 e desmascara, parágrafo por parágrafo, toda essa engenharia textual falaciosa. Mas por que essa discussão é importante? Para mostrar que não existe base bíblica para essa data. E por que é importante sabermos disso? Para sabermos que definitivamente Jesus não voltou em 1914 de forma invisível. Satanás não causou a Primeira Guerra Mundial. Houve uma falsa profecia, uma falsa interpretação da Bíblia. O problema é que se Jesus não veio em 1914, logo ele não começou a ressurreição dos ungidos em 1918. E em 1919 ele não fez uma inspeção espiritual. E escolheu o corpo governante como grupo aqui na Terra para representar a organização celestial. Por isso, os líderes das Testemunhas de Jeová, o corpo governante, não admitem que essa data e essa profecia estão erradas. E preferem lutar contra todas as evidências que apontam o contrário. Pois admitir isso derrubaria toda a estrutura do ensino e a confiança de que foram escolhidos por Jesus para guiar o povo na terra. Bom, pessoal, esses exemplos que eu citei nesse vídeo são praticamente nada em comparação à quantidade de provas que existem. Se vocês pesquisarem
de coração aberto e sinceramente vocês vão encontrar muito mais provas, muito mais evidências bíblicas, históricas que provam que 607 é uma data falsa, né? Quebrando todo esse paradigma aí do corpo governante. E alguém pode perguntar, mas o corpo governante é o escravo fiel discreto. Isso aí também é bíblico, pelo amor de Deus, né? Aí é uma profecia bíblica. É mesmo? Próximo vídeo.